Fala galera, meu nome é Navi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 94 e hoje nós vamos conversar sobre por que eu sou protestante ou por que eu não sou católico romano. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero conversar um pouco com o ouvinte, o espectador, sobre por que eu sou um protestante, ou por que eu não sou um católico romano, né? As razões pelas quais eu não sou um católico romano são praticamente as mesmas pelas quais eu sou um protestante. Então, inclusive eu posso colocar o título do vídeo tanto uma coisa quanto outra, né? Eu ainda vou decidir, certo? Então, eu coloquei aqui as razões no meu celular, para eu não esquecer. Eu vou lendo cada uma delas aqui e explicando, ok? A primeira razão pela qual eu sou um protestante, ou a primeira razão pela qual eu não sou um católico romano, é porque eu não acredito que a Igreja Católica Romana foi fundada por Jesus Cristo, nem acredito que essa igreja existia nas primeiras décadas de cristianismo, nem acredito que essa igreja existia no primeiro século de cristianismo. Eu não acho que havia Igreja Católica Romana no primeiro século de cristianismo. Para o ouvinte ou espectador entenderem bem o que eu estou dizendo, é preciso entender o que eu quero dizer quando eu falo Igreja Católica Romana, tá? A palavra católico ou católica tem o sentido de universal. Então, quando se diz Igreja Católica, é a Igreja Universal. É a união de todas as igrejas que existem no mundo. São todos os cristãos que existem no mundo, ok? Isso é a Igreja Católica. Quando se diz Igreja Católica Romana, o que se está querendo expressar é que esta união de todas as igrejas do mundo ela está debaixo da autoridade da Igreja de Roma. Então você tem várias igrejas, né? Cada cidade tem sua igreja, cada região tem sua igreja. Então você tem a igreja de Corinto, você tem a igreja da Galácia, você tem a igreja de Colossos e você tem a igreja de Roma. É uma das igrejas que existem. Todas essas igrejas estariam debaixo, elas estariam em comunhão, né? E elas estariam debaixo da Igreja Romana, da autoridade da Igreja Romana, ok? Então, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, ela seria a igreja sobre todas as outras igrejas e, por conseguinte, o seu bispo, o bispo de Roma, seria o bispo sobre todos os outros bispos, o bispo dos bispos, ok? Então, isso é catolicismo romano, é Roma sobre todas as igrejas. Bom, eu não acredito que esse sistema existia no primeiro século, tá? E por quê? Eu vou explicar aqui. O cristianismo, ele surge por volta do ano 30 depois de Cristo. Então Cristo morre, ressuscita, aparece aos seus apóstolos por alguns dias, sobe aos céus, os seus apóstolos vão para Jerusalém, esperam a descida do Espírito Santo, conforme a própria ordem de Jesus. Quando o Espírito Santo desce, eles saem para pregar. A gente sabe pelo livro de Atos, era um dia de Pentecostes, uma das festas anuais de Jerusalém. Tinha judeu de tudo quanto é lugar do mundo, né? E eles começam a pregar, pregam nas línguas desses judeus de tudo quanto é lugar do mundo. Então, você tinha judeu que era de etnia judaica, mas nasceu em outro país, falava outra língua, não falava aramaico, não falava hebraico. E aí os apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, começaram a falar e pregar nas línguas dessas pessoas, né? Você tinha mais de 15 países ali diferentes representados e os apóstolos estavam falando na língua materna dessas pessoas, ok? Então veja, a igreja ela se origina em Jerusalém. E durante muitos anos, pelo menos aí as primeiras 3 décadas de cristianismo, os primeiros 35 anos de cristianismo, a igreja de Jerusalém ela figura como a igreja mais importante. Ela era uma espécie de sede do cristianismo. Não só porque o cristianismo surgiu lá, mas porque os apóstolos ficaram por lá, né? Eles até saíam, visitavam outras localidades, mas sempre voltavam para Jerusalém. Então Jerusalém ela figura nas primeiras décadas como a principal igreja, como a sede do cristianismo mundial, ok? E inclusive o primeiro concílio da igreja
que está lá em Atos 15, ele acontece justamente em Jerusalém. E as decisões desse concílio, dessa reunião conciliar, que conta com os apóstolos, que conta com os primeiros diáconos da igreja, as decisões elas saem de Jerusalém para o mundo. Então as pessoas saem de lá de Jerusalém com cartas para as demais igrejas dizendo o que é que foi decidido. Então, primeiramente, você tem a igreja de Jerusalém como sendo a mais importante. Nesse contexto, a igreja de Roma tinha alguma influência, algum status, alguma importância? Não, nenhuma. Ela era apenas mais uma das várias igrejas que existiam no mundo. Era a igreja que estava em Roma, ok? Ela é tão importante como qualquer outra igreja, e nada mais que isso. Então, nesse primeiro momento, você não pode dizer que existia catolicismo romano, porque você não tem Roma sobre todas as demais igrejas. Se você tem alguma igreja sobre as demais igrejas, seria de Jerusalém, ok? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, ainda dentro dessa primeira razão, é que quando o cristianismo surge, ele surge extremamente judaico, tá? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os apóstolos começam a pregar o evangelho primeiramente para judeus, ou primordialmente para judeus, né? O cristianismo surge em terras judaicas, né? Então a fé em Jesus ela começa a crescer em terras judaicas, inclusive numa festa judaica, né? A festa de Pentecostes. E mesmo quando o cristianismo ele vai para fora de Israel, fora da Judéia, fora de Jerusalém, o ponto de entrada nas cidades gentílicas inicialmente eram as sinagogas. Então, os judeus, por essa época, eles já tinham sinagogas espalhadas por todos os lugares do mundo. Você tinha várias cidades gentílicas que contavam com sinagogas e que contavam com muitos judeus morando naquele lugar. Então, quando o evangelho chegava nessas cidades, ele primeiro era pregado nas sinagogas. As sinagogas, evidentemente, tinham judeus, né? Então, muitos desses receptores do evangelho nessa cidade eram judeus. E você tinha gentios, mas gentios que seguiam a fé judaica. Ou seja, eram gentios que frequentavam as sinagogas, que adoravam o Deus de Israel, que aguardavam pelo Messias, que guardavam o sábado, né? Então, eles tinham costumes judaicos, eles seguiam a fé judaica, por mais que eles não fossem judeus. Eles eram gentios, mas eram gentios que frequentavam sinagogas, ok? Então o evangelho chega primeiro a essas pessoas. Então, mais uma vez, fica muito difícil, historicamente falando, você olhar para esse cristianismo das primeiras décadas e dizer, olha, toda essa galera era católica romana. Não, esse pessoal era judeu e gentil que frequentava a sinagoga. Ou seja, o cristianismo das primeiras décadas, ele não tem nada de católico romano. Ele é extremamente judaico. Inclusive, historicamente falando, os primeiros crentes em Jesus, que eram judeus, eles não se enxergavam como fundadores de uma nova religião. Eles se enxergavam como judeus. Eles continuavam sendo judeus. O que aconteceu ali, na experiência dos judeus que passaram a crer em Jesus, foi que simplesmente o Messias que eles aguardavam, como judeus, veio. Ponto. Eles continuavam sendo judeus. Tanto que eles aceitavam Jesus e continuavam frequentando sinagogas, continuavam guardando o sábado, continuavam vivendo como judeus. Eles eram judeus, tanto em etnia quanto em fé. Ok? A mesma coisa os gentios que frequentavam sinagogas. Eles não entendiam que ao aceitar a Jesus, eles estavam agora seguindo uma nova fé. Não, eles já seguiam a fé judaica antes e eles já aguardavam o Messias. Então o Messias chegou, ponto. Não mudou a fé, simplesmente a promessa foi cumprida. Ok? De igual maneira, aqueles de fora, né, os pagãos, quando eles olhavam para os primeiros crentes em Jesus, eles não olhavam como se fossem membros de uma nova religião. Não, eles olhavam como uma seita do judaísmo, ou seja, os judeus que acreditavam em Jesus eram judeus, ponto. Não havia diferença. São mais judeus, é mais uma seita do judaísmo, ok? E os gentios que seguiam esse Jesus, de igual modo, eles estavam seguindo a fé judaica. Então, num primeiro momento, nas primeiras décadas, você não tem uma separação entre o que seria o judaísmo e o que seria o cristianismo. Tá tudo junto, é tudo a mesma coisa. Inclusive, o judaísmo ele era
multifacetado. Então você tinha dentro do judaísmo várias escolas de pensamento, várias escolas de interpretação, você tinha várias vertentes, várias seitas, e aqui seita eu não estou nem usando no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de partidos, de escolas mesmo, diferentes. Okay? Então você tinha no judaísmo fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Quando surgem os crentes em Jesus, né, eles são chamados de nazarenos, é mais um grupo do judaísmo. Okay? Você tinha a escola de Hillel, de interpretação, que era um rabino. Você tinha a escola de Shammai, de interpretação, que era outro rabino, e por aí vai. Então era multifacetado, não era um monolito. O judaísmo não era monolítico. Você tinha vários tipos de judaísmo, vamos dizer assim. E o judaísmo que cria em Jesus era mais um tipo de judaísmo. Ok? Então, você olhar para isso e dizer, eles eram todos católicos romanos, isso não faz o menor sentido, isso é anacrônico, ok? Inicialmente, o que você tinha era mais uma vertente da fé judaica, ok? Isso tanto em Jerusalém, quanto inicialmente nas cidades gentílicas em que o evangelho chegou, porque o evangelho chegava primeiramente nas sinagogas, então ele surgia da comunidade judaica em cada uma dessas cidades, ok? A segunda razão pela qual eu não sou um católico romano ou eu sou um protestante é porque essa ideia de que só existia uma igreja no primeiro século ou uma igreja nos primeiros séculos, ela é um mito. Historicamente falando, ela não se sustenta, né? E é a ideia que os católicos romanos geralmente utilizam para poder argumentar que a Igreja Católica Romana é a verdadeira, porque ela é a única igreja, ela é essa única igreja desde o primeiro século, né? Mas isso não é verdade. Vamos lá. O que você tinha no primeiro século e nos primeiros séculos, na verdade, em termos institucionais, eram várias igrejas. Dezenas, centenas, milhares de igrejas diferentes. Por quê? Porque as igrejas eram por cidades, ok? Então, como eu já falei agora há pouco, você tinha a igreja de Roma, era a igreja que se reunia na cidade de Roma, a comunidade cristã que se reunia na cidade de Roma. Aí você tinha a igreja de Corinto, era a comunidade cristã que se reunia na cidade de Corinto. Aí você tinha a igreja da Galácia, você tinha a igreja de Colossos e por aí vai. Então, cada cidade formava a sua própria comunidade. Essas igrejas, institucionalmente falando, elas eram diferentes entre si. Elas tinham sido fundadas por pessoas diferentes, às vezes apóstolos, às vezes não, ok? Vamos lembrar, eram só 12 apóstolos, então eles não fundaram todas as igrejas. Muitas e muitas igrejas, a maioria não foram fundadas por apóstolos, ok? Podem até ter sido supervisionadas por eles, mas não foram fundadas diretamente por eles. Então, elas eram fundadas por pessoas diferentes, elas tinham lideranças diferentes, administrações diferentes, e como elas estavam em locais diferentes, elas tinham culturas diferentes, costumes diferentes, ênfases diferentes, o que gerava uma teologia um pouco diferente, ok? Ou seja, eram igrejas distintas entre si. Não era uma mesma instituição, eram instituições diferentes, ok? Então elas não tinham conexão entre si? Não é isso. Elas tinham conexão, elas tinham comunhão entre si, mas eram igrejas diferentes. Então o que acontecia era que a unidade entre as igrejas era uma unidade de diferentes igrejas em torno de doutrinas fundamentais. Mas não era uma igreja só, eram várias igrejas, cada uma com a sua liderança e com as suas peculiaridades, ok? Inclusive, as igrejas elas possuíam perfis diferentes, ok? E isso a gente consegue ver no próprio Novo Testamento. Tá? Então você tinha as igrejas que tinham um perfil mais judaico, aí você tinha as igrejas que tinham um perfil mais gentílico, né? A igreja de Jerusalém era muito mais judaica que, sei lá, a igreja da Galácia, que é uma igreja que surgiu numa cidade gentílica, ok? Você tinha igrejas que tinham um perfil mais paulino, você tinha igrejas que tinham um perfil mais de Tiago, né? Você tinha igrejas que tinham um perfil mais petrino, você tinha igrejas que tinham um perfil mais joanino, então você tinha vários tipos de igreja no primeiro século. As igrejas tinham ênfases e perfis diferentes. E, óbvio, como já falei, lideranças diferentes, ok? E o que é curioso é que dentro das próprias igrejas, às vezes você tinha divisões, tá? Ou pelo menos tensões. Então, por exemplo, na igreja de Jerusalém, logo no início, você teve ali uma tensão entre os judeus que eram de origem hebraica e de fala hebraica,
e os judeus que eram de origem helênica e de fala helênica, de fala grega, né? Então você tinha os judeus que nasceram em outros lugares, e que falavam grego, não falavam hebraico, não falavam aramaico, né? E você tinha os judeus que nasceram em Israel mesmo, né? E que falavam hebraico, falavam grego. E existia uma certa tensão entre esses dois grupos, a ponto de, na divisão de alimentos, de cestas básicas para as viúvas dos judeus helênicos estavam sendo deixadas de lado. E aí houve uma reclamação na igreja, houve uma briga por conta disso, né? E os apóstolos se reuniram e colocaram ali alguns diáconos, escolheram alguns diáconos para poder fazer essa divisão de uma maneira mais equitativa na igreja. Então veja, já existia uma tensão e uma certa divisão ali dentro da igreja de Jerusalém, onde você tinha judeus helênicos e judeus hebreus, ok? Você tinha, por exemplo, na igreja de Corinto, isso é narrado nas cartas de Paulo aos Coríntios, partidarismos em relação a pregadores, tá? Então você tinha uma parte da igreja que se dizia de Paulo, né? Não, eu sou de Paulo, eu sigo a Paulo. Outra parte da igreja se dizia de Apolo, eu sigo a Apolo, que é outro pregador. Já a outra parte dizia, eu sigo a Pedro, né? Então eu me identifico mais com aquilo que Pedro fala, com as ênfases de Pedro e por aí vai. Então você tinha dentro de uma mesma igreja, que era a igreja de Corinto, partidarismos. Você tinha crentes diferentes ali, o crente paulinista, o crente petrino, o crente de Apolo e por aí vai. E Paulo repreende, diz, olha, não pode ser assim, vocês não podem ter esse tipo de partidarismo e tal. Então, além de as igrejas serem diferentes, com perfis diferentes, com lideranças diferentes, você ainda tinha esta questão de tensões e divisões dentro, às vezes, da própria comunidade. O Novo Testamento inteiro fala sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de problema. Na própria igreja de Roma, Paulo vai falar sobre aqueles que só comiam legumes e aqueles que comiam legumes e carne. E aí existia uma certa briga entre esses dois grupos. Isso dentro da igreja de Roma, né? Aí você tinha aqueles que separavam alguns dias, muito provavelmente para jejum. Aí já tem os outros que não separavam esses dias, consideravam todos os dias iguais, não tinham dias fixos de jejum. Isso dentro da igreja de Roma. Então você tinha esse tipo de problema nas mais diversas igrejas. E isso porque eu não estou falando daquilo que saía do razoável para entrar no campo da heresia. Então você já tinha heresias naquela época, você já tinha grupos protognósticos na Galácia, em Colossos, você já tinha em Corinto grupos que negavam a ressurreição. Isso dentro da igreja. Você tinha lá nas igrejas de João, algumas igrejas de João, né? Você tinha grupos que já estavam surgindo, negando que Jesus veio em carne. Então você tem, além das diferenças entre as igrejas, que eram diferenças aceitáveis, você já tinha grupos heréticos surgindo. Ou seja, a ideia de que havia uma só igreja é um mito. Você tinha várias igrejas e vários grupos, ok? O que acontece essas várias igrejas, tirando aquilo que se tornava heresia e que era condenado como heresia, essas várias igrejas, elas estavam em comunhão entre si, mesmo com todos os problemas e tensões e tal, mas elas estavam em comunhão entre si. Então, nesse sentido, elas eram uma igreja só, porque havia essa comunhão, mas não deixavam de ter a sua independência, a sua autonomia, ok? E aí alguém poderia dizer aqui o seguinte, mas Davi, o que você está falando não faz sentido, porque todas essas igrejas estavam debaixo dos apóstolos, da autoridade dos apóstolos. Então, se todas elas estavam debaixo da autoridade dos apóstolos, era uma administração só e, portanto, uma igreja só, uma igreja universal, ok? Essa objeção, ela está em parte correta, mas está em parte errada. Eu vou explicar por quê. De fato, em certo sentido, todas essas igrejas elas estavam debaixo de uma mesma autoridade, a autoridade apostólica, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tinha um problema no primeiro século e nos primeiros séculos, que era um problema de distância. Na medida em que o evangelho foi se expandindo, foi se tornando impossível você ter uma administração
muito centralizada das igrejas por parte dos apóstolos. Porque os apóstolos estavam em Jerusalém, depois eles passaram a se espalhar por vários lugares, mas inicialmente eles estavam em Jerusalém. E a igreja estava indo muito além disso, e ela crescia muito rápido. Então, simplesmente, você não tinha como haver uma supervisão muito próxima dessas igrejas. Inclusive, muitas igrejas surgiam sem que os apóstolos nem soubessem, porque a coisa começou a crescer e se expandir. Você tinha pessoas que receberam o evangelho em um lugar e iam para outro e pregavam, e assim a igreja ia crescendo. E você perde o controle disso, né? Então, se você pegar a igreja nos primeiros 2, 3 anos, ok, você tinha um certo controle. Mas na medida em que for passando, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você vai perdendo esse controle. Você já não tem uma supervisão tão próxima, você já não tem uma centralidade tão próxima, né? Então, na medida em que a igreja foi crescendo, ela foi se descentralizando. Esse é um ponto. Fora isso, a gente tem que lembrar que a tecnologia naquela época não era a tecnologia que a gente tem hoje. Então, a comunicação era mais difícil, era mais demorada, né? Era muito mais difícil de você saber o que estava acontecendo em determinado lugar, demorava para você saber. E aí, quando você sabia, para que você conseguisse dar uma resposta, isso também demorava. Então, essa supervisão ela foi se tornando muito distante e um tanto falha também. De modo que você passa a ter cada vez mais uma autonomia e uma independência muito grande em cada igreja. Fora isso, a igreja ela não surge com uma hierarquia extremamente complexa, né? As igrejas que a gente conhece hoje, você olha para a igreja, você tem uma hierarquia bastante complexa, onde você vai ter o líder da igreja local, e depois você tem uma dimensão acima, e depois mais uma outra dimensão e tal, até escalar, até chegar na igreja central que controla o mundo, né? Então você tem uma hierarquia complexa. Nas primeiras décadas de cristianismo isso não existia. Então você tinha lá os apóstolos que eram os líderes da igreja mundial, mas depois disso você tinha a liderança local de cada igreja, ponto, né? E era uma coisa muito mais informal do que é hoje, né? Era um processo muito mais fluido. Inclusive, uma das formas que os apóstolos encontraram de manter a igreja razoavelmente unida em torno de doutrinas fundamentais, mesmo não conseguindo supervisionar tão de perto as igrejas, foi justamente escrevendo, né? E eles começaram a escrever cartas, os evangelistas fizeram seus evangelhos. Isso foi feito para que as igrejas lessem e copiassem e espalhassem para as igrejas ao redor, e assim, desta forma, mesmo os apóstolos não podendo estar tão perto das igrejas, e em algum momento eles também morreriam, né? Então eles não poderiam estar sempre supervisionando, os escritos deles ficariam. Então as igrejas, por mais que elas tivessem autonomia e tivessem lideranças diferentes, elas iam se manter mais ou menos dentro de determinados parâmetros. Elas manteriam uma comunhão em torno de algumas doutrinas fundamentais. Por quê? Porque essas doutrinas fundamentais estão nos escritos apostólicos, tá? Então, em grande medida, o Novo Testamento foi feito por conta disso, para que essa supervisão, que não podia ser tão grande, que em algum momento se perderia, ela pudesse ser substituída pela ideia de uma Bíblia que serve de regra de fé e prática e doutrina para as comunidades. Já existia a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e agora os escritos apostólicos seriam reunidos à Bíblia hebraica, formando um cânon maior, né? Um cânon que teria o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nesse sentido, não dá para você dizer que era uma igreja absolutamente centralizada e centralizadora. Não, o modelo do primeiro século ele era muito mais semelhante a, por exemplo, o que é o sistema batista hoje. O sistema batista ele é congregacionalista, ou congregacional. Isso significa que cada igreja batista tem a sua autonomia, né? Cada igreja batista é uma igreja local, ela tem a sua autonomia, ela tem a sua própria administração, ela tem suas próprias ênfases, sua própria liturgia, sua própria forma de fazer as coisas. Ponto. Ela é independente, ela resolve seus próprios problemas, isso aí. Mas ela está ligada às outras igrejas batistas por meio de uma convenção. Então, essa convenção
ela de certa forma ordena essas igrejas. Ela de certa forma supervisiona, controla essas igrejas. Mas é um controle não muito centralizador, porque cada igreja tem a sua própria autonomia, a sua própria autoridade. Então é um controle muito mais no sentido de fazer com que essas igrejas se mantenham crentes em um mesmo conjunto de princípios fundamentais batistas. Ponto. Quando uma igreja se desvia disso, ela acaba sendo retirada da convenção. Ela não é mais considerada uma igreja batista ou uma igreja batista daquela convenção. Então veja, é claro que é só uma comparação, né? Seria anacronismo você dizer que o sistema era congregacional, porque enfim, isso não existia na época, mas se você for traçar um paralelo comparativo, era muito mais semelhante a um sistema congregacional batista do que a qualquer outra coisa. As igrejas tinham a sua independência. Então a gente está falando muito mais de igrejas diferentes, ainda que existisse uma certa autoridade central, né, inicialmente em Jerusalém, depois ela se espalha, né, do que propriamente uma única instituição. Okay? Você tem várias instituições comungando entre si. Isso está muito mais próximo da realidade histórica do que uma instituição só. Okay? Mas ainda que você pense, não, mas eu ainda acho que era uma instituição porque estavam debaixo da autoridade dos apóstolos. Ok, mas os apóstolos estavam em Jerusalém, inicialmente. Então, inicialmente, você não tem a igreja de Roma acima das outras igrejas, controlando as outras igrejas, como sendo a sede do cristianismo. Você tem a igreja de Jerusalém. E depois os apóstolos se espalham. Então você vai ter um apóstolo em cada lugar. Então você passa a não ter mais sede nenhuma, né? Em algum momento do cristianismo no primeiro século. Né? Então, nesse sentido, não dá para dizer que era uma igreja só. Okay? Você tinha várias instituições, várias igrejas. E aí, veja, um ponto importante aqui, quando a gente entende essa questão das várias igrejas, é entender quando que Roma começa a se tornar uma igreja importante. Tá? Então a gente já entendeu que você não tinha uma igreja sobre todas as igrejas. Mas quando que Roma começa a se tornar importante? Quando que ela começa a nutrir essa ideia de que ela é a igreja sobre todas as igrejas? E quando que outras igrejas começam a concordar e dizer, realmente Roma é a igreja sobre todas as igrejas? Bom, vamos trabalhar isso aqui agora. Primeiramente, como já falei, a igreja mais importante era de Jerusalém, ela era a sede do cristianismo. Depois da igreja de Jerusalém, a igreja que surge, que vai se tornando cada vez mais importante, é a igreja de Antioquia da Síria. Tá? E note, tanto Jerusalém quanto Síria fazem parte das igrejas orientais. Elas estão mais para o Oriente do que para o Ocidente. Tá? Roma é ocidental. É importante lembrar isso também, porque existem perfis diferentes em relação a isso, das igrejas ocidentais e das igrejas orientais. Então também já existe essa divisão aí desde o início. Tá? Então surge a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria ela é muito importante porque é lá que primeiramente os cristãos, os crentes em Jesus, começam a ser chamados de cristão. Então eles começam a ser identificados como algo um pouco diferente do judaísmo. Né? O pessoal começa a perceber que, olha, tem uma coisa diferente nessa galera aqui. Né? Esse pessoal se centra muito nesse tal Cristo que eles entendem que já veio. E aí eles começam a ser chamados de cristãos. Okay? E é nessa igreja que você começa a ter uma expansão muito grande do cristianismo para as cidades gentílicas, né? E você começa a ter um acréscimo de gentios na igreja. Tá? Então Antioquia é um centro missionário muito importante no primeiro século, e é uma igreja que realmente começa, inclusive, a formar uma nova identidade para os primeiros crentes em Jesus, uma identidade que vai se diferenciando da identidade judaica. Ainda assim, o cristianismo da igreja de Antioquia de Síria, ele é muito mais próximo do judaísmo do que, por exemplo, o que seria o cristianismo em Roma. Okay? Então isso é importante entender. Historicamente mesmo, as igrejas siríacas, né, as igrejas que seguiram uma teologia mais da Antioquia da Síria, elas estão muito mais próximas do judaísmo em vários sentidos do que as igrejas que seguiram uma teologia mais romana, né, que vai se desenvolver melhor depois. Mas ali começa um germe de uma nova identidade para os seguidores de Jesus. Né? Por isso que você tem ali eles sendo chamados de cristãos pela primeira vez. Tá? Então, Antioquia da Síria
ela seria, depois de Jerusalém, a igreja mais importante nas primeiras décadas de cristianismo, tá? Então você tem essas duas igrejas. Depois disso, você tem ali pelos anos 60, né? A década de 60, os apóstolos começam a se espalhar, a saírem de Jerusalém, né? E no ano 70 você tem a destruição de Jerusalém, a primeira destruição de Jerusalém pelos romanos e a destruição do templo, né? E aí isso enfraquece bastante a igreja de Jerusalém. Então ela continua importante, mas ela passa a ter uma importância muito mais simbólica, porque os apóstolos saem de lá, a cidade é destruída, então ela deixa de ser aquela sede do cristianismo, tá? Então sobra ali, depois da igreja de Jerusalém, né, depois que ela perde essa força, sobra a igreja de Antioquia, né? E aí a igreja de Roma começa, a partir desse momento, a ganhar mais força, mais status, mais importância. Por quê? Dentre outras coisas, porque ela é a igreja do Império, né? Então o Império Romano era um império gigantesco, né? Um império super extenso. Quase todo mundo estava dentro do Império Romano, no cristianismo, né? E a igreja da capital desse império, obviamente, ela acabaria se tornando mais importante, mais visada, mais influente. Então, Roma começou a ganhar importância por conta disso. Inclusive, era natural que algumas pessoas começassem a enxergar Roma como sendo a substituta de Jerusalém no sentido de sede do cristianismo. Então, você tem aqui a capital do império, né? É natural que se veja essa cidade como sendo a que vai substituir Jerusalém, né? Então, se Jerusalém era a igreja mais importante, agora Roma passa a ser a mais importante. Então, muitas pessoas começam a ter essa visão, ok? Muitos teólogos, né, muitos líderes de várias igrejas começam a ter essa visão da igreja de Roma como sendo a mais importante. E você vai ter outras questões também, como, por exemplo, a tradição de que Pedro e Paulo passaram por lá. Se eu não me engano, a tradição diz que eles foram martirizados em Roma também, né? E aí, seja isso verdade ou não, isso começa a contar, porque, olha, os apóstolos passaram por aqui, foram martirizados aqui, então isso começa a contar também como algo diferencial na igreja. Então é uma igreja importante também por conta disso, ela tem raízes apostólicas claras e por aí vai. Então ela vai ganhando importância e influência a partir daí. Mas veja, esse é um processo gradual, não é uma coisa do dia para a noite, não é algo do tipo Jerusalém foi destruída, então no dia seguinte Roma já era a igreja sobre todas as igrejas. Não, isso é gradual. Roma vai se tornando uma igreja importante a partir mais ou menos desse período em que Jerusalém deixa de ter tanta importância, ok? Agora veja, Roma vai ganhando essa importância, mas você tinha Antioquia da Síria, você tinha outras igrejas que tinham importância também. Então é isso que o ouvinte, o espectador precisa ter em mente. Você tinha várias igrejas e você tinha já igrejas que gozavam de alguma importância, ok? Então Roma ela começa a ganhar influência, status, mas em um meio em que outras igrejas também já tinham influência e status. E é por isso que a coisa não é do dia para a noite. Roma ela vai se engrandecendo diante das demais igrejas de uma maneira gradual, ok? Aí mais para o segundo século e depois terceiro e quarto século, você tem também outras igrejas que vão se tornando bastante importantes, como por exemplo a igreja de Cartago, ou Cartago, no norte da África, que essa cidade era um centro comercial muito importante e acabou se tornando também um centro filosófico e teológico muito importante, tá? E você tem a igreja de Alexandria, que é a cidade onde teve no passado a Biblioteca de Alexandria. Então também era uma cidade teologicamente, filosoficamente muito importante, era um centro de difusão de ideias, um centro onde se encontravam pessoas de todo mundo, né? E ali também aquela igreja se tornou bastante importante, né? Então veja, tinha Antioquia da Síria, tinha Alexandria, tinha Cartago, né? Aí você tinha Jerusalém, que perdeu um pouco da importância, mas ainda tinha um certo status simbólico, né? Porque era a primeira igreja, enfim, né? E você tinha, claro, Roma. Então, pelo menos essas 5, elas eram as igrejas mais importantes dos primeiros séculos, ok? Então, Roma não era a única igreja, ela era
uma igreja dentre outras que também tinham muita importância no cristianismo primitivo. E bom, o que vai acontecendo simplesmente é que Roma vai ganhando cada vez mais importância, cada vez mais influência, outras igrejas em torno dela vão rendendo a Roma cada vez mais importância também, vão sendo cada vez mais influenciadas por ela, então vai se pavimentando ao longo das décadas, ali no segundo século, depois no terceiro século, depois no quarto século, vai se pavimentando um caminho para que Roma se torne, em algum momento, uma igreja que várias outras igrejas veem como soberana, como estando acima das demais igrejas, vai se pavimentando esse caminho, né? E obviamente aqueles que estavam em Roma, que faziam parte de Roma, em especial os bispos de Roma, começam também a se enxergar dessa maneira, entender que não, olha, a nossa igreja deve ser sim a mais importante, as outras igrejas devem nos ter como a autoridade. Então você começa a ter esse sentimento em relação à igreja de Roma. Você percebe que o sistema católico romano ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Não é uma coisa assim, surge em um determinado ponto da história. Não, ele vai surgindo aos poucos, né? Na medida em que Roma vai ganhando esta importância para si mesma e para as demais igrejas ao redor. Tá? Agora, ainda assim, isso não acontece com todas as igrejas, porque como você tinha várias igrejas importantes, e várias igrejas no mundo, e várias igrejas diferentes, então você vai ter igrejas que discordam de Roma. Então essa autoridade ela vai crescendo, mas Roma não se torna hegemônica. Ela vai agregando cada vez mais igrejas, mas ela não se torna hegemônica. E aí um ponto importante para a gente fechar essa questão das várias igrejas é o seguinte, eu falei de várias divisões que já existiam no primeiro século e você continua a ter divisões no segundo, no terceiro, no quarto século. Então, por exemplo, no segundo século, você tinha as igrejas quartodecimanas. Eram as igrejas que comemoravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, conforme os judeus o fazem segundo a prescrição bíblica. A igreja de Roma e outras igrejas do Ocidente que seguiam Roma, elas não comemoravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, comemoravam a Páscoa no domingo, que é como toda a igreja hoje faz, né? E houve uma discussão muito grande, uma tensão muito grande entre esses dois perfis de igreja no segundo século, a ponto de um dos bispos de Roma, Vítor, em determinado momento, intentar excomungar essas igrejas que comemoravam a Páscoa no dia 14 de Nissan. Ele queria cortar laços com essas igrejas, né? Ele acabou não fazendo isso, ou fez e voltou atrás, eu não me lembro muito bem, por conta de dois outros bispos de outras igrejas que conversaram com ele, disseram, não vamos fazer desse jeito, né? Essa é uma questão secundária, não vamos cortar a comunhão por causa disso. Mas veja, você já tinha uma divisão ali, você já tinha uma tensão ali, ok? Então você tinha esse problema. No segundo século você também teve grupos que acabaram sendo taxados como hereges, como os donatistas, os montanistas, né? E aí eu não quero discutir aqui a teologia desses grupos, se eles estavam certos ou errados, mas apenas dizer que esses grupos eles surgiam dentro da igreja, né? Eram divisões. E eles não surgiam e desapareciam, eles surgiam e continuavam. Na verdade, esses grupos eles eram parte da igreja, né? E aí o que acontecia é que partes da igreja, às vezes, elas entravam em choque entre si e se distanciavam umas das outras, ok? Então isso existia no segundo século. Você tem também aquele livro Contra Celso, do Orígenes, que é muito interessante, onde o Orígenes, que é um dos pais da igreja, ele está refutando Celso, que é um pagão, que era crítico do cristianismo, e uma das críticas do Celso era de que o cristianismo era todo dividido. Você tinha um monte de grupo diferente defendendo coisas diferentes. Essa era uma das críticas de Celso. Isso segundo ou terceiro século, tá? E o Orígenes não nega isso. Eu já li algumas passagens desse livro em outros episódios, né? E é muito interessante que o Orígenes não nega. O que o Orígenes faz é o seguinte, ele diz, realmente, você tem vários grupos ensinando várias coisas, você tem várias escolas de pensamento no cristianismo, né? Mas isso não significa que o cristianismo é falso. E aí ele faz algumas analogias, ele diz, olha, você tem a medicina é importante, você tem várias escolas diferentes de medicina, você tem várias escolas diferentes de interpretação na medicina.
e nem por causa disso a medicina é algo que a gente tem que jogar fora, que está tudo errado. Não é isso, né? Aí ele faz uma comparação também com a filosofia. A filosofia é importante, mas a filosofia também tem várias escolas diferentes de pensamento que muitas vezes conflitam entre si. E nem por isso a gente tem que jogar a filosofia fora. Então Orígenes ele não nega, ele não diz assim, não, a igreja é uma coisa só e não tem nenhuma divergência, nada, não tem vários grupos. Não, ele diz, realmente tem, mas isso não nega a validade do cristianismo. Ok? Então isso é interessante, é um testemunho histórico de como a igreja, a norma era a divisão, não era uma igreja só em termos institucionais, né? Aí você vai ter ali no quarto e no quinto século também as obras de história eclesiástica do Sócrates Escolástico e do Sosômen, que são muito interessantes porque os dois, em determinado capítulo de suas obras, eles falam sobre as várias igrejas que existiam no mundo, com seus vários costumes e ênfases diferentes, e eles vão falando dessas diferenças. A igreja tal, ela pensa assim, faz assado, a igreja tal faz assim, não sei o que lá. Então eles vão listando uma série de diferenças entre as igrejas. Mas no fim, eles dizem o seguinte, que apesar dessas diferenças todas essas igrejas estavam em comunhão entre si, porque elas acreditavam nas mesmas questões básicas, as mesmas doutrinas fundamentais. Ou seja, mais um testemunho de que existiam várias igrejas, mas as igrejas estavam em comunhão entre si. Então, não era uma instituição, eram várias instituições, mas todas elas em comunhão, tá? Ou pelo menos, eu digo todas elas, entre aspas, porque você tinha grupos que se separavam e você tinha tensões e tal, mas na medida do possível você tinha uma comunhão bastante ampla entre várias igrejas de vários locais, ok? E aí, falando de quarto e quinto século, a gente vai ter as primeiras grandes cisões do cristianismo, ok? As primeiras grandes cisões da igreja. Isso é interessante, tem muito católico romano que parece achar que a primeira grande cisão que aconteceu no cristianismo foi com Lutero, em 1517, mas não. No quinto século ali, você já tem a primeira grande cisão, que é entre o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia, então 431 e 451. O que acontece? Nesses concílios você tem muita briga entre várias igrejas que já existiam, né? Igrejas antiquíssimas, igrejas que vinham desde o primeiro século, e elas brigam entre si porque você tinha algumas discussões onde uma escola teológica pensava de um jeito e outra escola teológica pensava de outro jeito. Principalmente, as duas escolas teológicas que se chocaram foram a escola teológica da igreja antioquena, né, Antioquia da Síria, e todas as que seguiam a sua teologia, e a igreja de Alexandria, né, a alexandrina, né, e todas as igrejas que seguiam a sua teologia. Então houve um choque entre essas duas teologias, nesses dois concílios, e isso gerou uma cisão entre várias igrejas. Então, a partir dali, você passou a ter como igrejas separadas das restantes igrejas a igreja assíria do Oriente, a igreja copta, a igreja etíope, a igreja armênia, a igreja georgiana, a igreja siríaca ortodoxa. Então, essas foram algumas das igrejas que deixaram de ter comunhão. Algumas deixaram de ter comunhão entre si, outras deixaram de ter comunhão com as igrejas do Ocidente. Enfim, eu estou fazendo um resumo aqui, dando uma pincelada. Então, todas essas igrejas que eu narrei aqui são igrejas diferentes, tá? E essas igrejas não são católicas romanas. Você chegar lá na igreja copta e dizer que eles são católicos romanos, eles vão discordar de vocês. São igrejas que não têm nada a ver com as católicas romanas e que tampouco são protestantes. O protestantismo é um movimento que só surgiria mais de 1000 anos depois, né? Então elas são igrejas diferentes das igrejas católicas romanas, elas não estão debaixo da igreja de Roma, tá? Elas deixaram a comunhão com Roma e outras igrejas ali por volta do quinto século. E veja, não é que essas igrejas surgiram ali no quinto século, elas já existiam desde o primeiro século, elas simplesmente só deixaram a comunhão com outras igrejas nesse momento, tá? E fora isso, você tem várias outras igrejas, além dessas, né, que também não tinham comunhão
com as demais igrejas, com as igrejas do Ocidente, enfim. Você vai ter, por exemplo, a igreja tomazina, né, os cristãos de São Tomé, que são os cristãos lá da Índia, que por muito tempo estiveram isolados lá, né, não tinham nada a ver com as demais igrejas. Você tem várias igrejas ao redor do mundo que não tinham comunhão com as demais igrejas e com a igreja de Roma, tá? Inclusive, muitas igrejas que não tinham comunhão com Roma, que eram igrejas totalmente diferentes, que às vezes nem conheciam católicos romanos, acabaram sendo absorvidas pela igreja de Roma em algum momento na história. Então eram igrejas diferentes, mas passaram a ser igrejas católicas romanas em algum momento da história, tá? Então, só para o ouvinte, o espectador, ter uma ideia de como o cristianismo ele sempre foi essa coisa multifacetada, com diversas igrejas diferentes, tá? Igrejas que eram diferentes e tinham comunhão entre si, igrejas que deixavam de ter comunhão entre si, como essas que eu mencionei, igrejas que não tinham comunhão porque nem se conheciam, né? Igrejas que passaram a ter comunhão e depois passaram a ser absorvidas pela Igreja Católica Romana, por exemplo. Então, você teve sempre, ao longo da história cristã, esse cenário absolutamente multifacetado, ok? E, pois bem, eu falei dessa primeira grande cisão, né, entre essas igrejas aí no V século, e você vai ter, talvez, a segunda grande cisão que a gente possa colocar, a de 1054, que é chamada o Grande Cisma do Oriente, quando você tem a Igreja de Roma se separando da Igreja Ortodoxa Bizantina, tá? E até hoje elas são igrejas diferentes, tá? Você tem os ortodoxos bizantinos e você tem os católicos romanos, são igrejas diferentes. E, pois bem, aí depois disso você tem o protestantismo? Não. O que acontece? Na medida em que a igreja romana ela foi crescendo, se tornando poderosa e se tornando mais influente, isso foi gerando uma insatisfação em muitos lugares da Europa. Então, em vários lugares, você começa a ter o surgimento de pessoas e movimentos pedindo uma reforma da igreja. A igreja ela se tornou não só muito poderosa, como muito corrupta em termos administrativos e em termos doutrinários. Se afastou muito daquilo que ensinava o evangelho, né? Então, você começa a ter esse sentimento de que a igreja precisa ser reformada. E isso não começa ali com Lutero, em 1517. Não, isso começa muito antes. Você vai ter, por exemplo, os valdenses, que provavelmente remontam antes do ano 1000, que já são uma outra igreja diferente, né? Eles entendem que a igreja de Roma está corrompida, então eles começam a pregar um retorno ao evangelho, e a igreja valdense, inclusive, ela existe até os dias de hoje, tá? Aí você vai ter Pedro Valdo, que vai surgir ali entre 1100 e 1200, que inclusive os historiadores acreditaram por muito tempo que Pedro Valdo tinha fundado a igreja valdense, mas se tem chegado à conclusão de que na verdade ele se juntou aos valdenses. E ele foi também um chamado pré-reformador, né? Então, antes dos reformadores Lutero, Calvino, essa galera toda, você teve pessoas que também buscaram reformar a igreja muitos séculos antes, e elas são chamadas de pré-reformadores. Pedro Valdo foi um deles. Aí você vai ter depois lá, 1300 e pouco, você vai ter John Wycliffe, que foi outro pré-reformador, também gerou um movimento em torno das suas ideias, né? Também pregava coisas muito parecidas com outros pré-reformadores. Depois você vai ter Jean Hus, depois você vai ter o Savonarola na Itália. Enfim, você vai tendo vários movimentos e várias pessoas surgindo em vários lugares diferentes da Europa, com essa ideia de que, olha, a igreja precisa ser reformada. Então, meio que existe, nesses 500 anos antes de Lutero, né, uma efervescência em toda a Europa no sentido de precisamos reformar a igreja, precisamos reformar a igreja. Cria-se um espírito de época. Em vários e vários lugares existia a noção de que a igreja estava caída, estava corrompida, precisava ser reformada. Então não foi algo que surgiu na época de Lutero. Você consegue remontar isso pelo menos 500 anos antes, tá? E aí você tem vários movimentos surgindo e, claro, Roma sempre se opondo a todos esses movimentos. Obviamente, você vai ter no meio desses movimentos alguns que já são mais heréticos mesmo, mas você vai ter movimentos que não estão defendendo nada de errado, que estão simplesmente clamando por uma reforma
necessária e legítima. E, mesmo assim, a igreja se opõe a esses movimentos. Então, você vai tendo esse crescimento dessa insatisfação em relação ao que se tornou a igreja romana e, portanto, ao que se tornou o catolicismo romano, né? Até que, então, você chega aí na época de Lutero. E aqui é importante entender que Lutero, ele não é o pai da reforma protestante. Lutero, ele é o pai da reforma alemã, na Igreja Católica Alemã. O que a gente chama de reforma protestante, na verdade, é uma série de reformas diferentes que acontecem mais ou menos na mesma época em vários países diferentes da Europa. E as pessoas que iniciam essas reformas, elas não tinham conexão entre si inicialmente. Então, como é que isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo? Porque existia um espírito de época. Como eu falei, você já tinha há mais de 500 anos a Europa com essa efervescência, com esse sentimento de que a reforma precisava acontecer, de que a Igreja Católica precisava ser reformada, né? Então acaba que naquele momento você tem uma convergência nesse sentido em termos culturais. E aí isso faz com que em vários locais diferentes, mais ou menos ao mesmo tempo, surjam reformas. Então você vai ter a reforma alemã, você vai ter a reforma inglesa, você vai ter a reforma holandesa, você vai ter a reforma suíça, você vai ter a reforma sueca. Então são várias reformas diferentes, até porque são várias igrejas diferentes, né? Porque são as igrejas de cada país, embora elas estivessem debaixo do poder romano, já que Roma conseguiu alcançar praticamente uma hegemonia entre as igrejas da Europa Ocidental, ok? Mas é a igreja de cada país, então você vai tendo as reformas nessas igrejas, e é por isso que surgem igrejas diferentes. A igreja luterana, a igreja anglicana, é porque são reformas diferentes. Mas por que elas são tidas como a reforma protestante? Porque todas elas, embora fossem diferentes entre si, tivessem até alguns pontos de divergência, elas comungavam de alguns grandes pontos centrais. E é por isso que elas acabam sendo colocadas como fazendo parte de um mesmo movimento. E é por isso que elas acabam também entrando em relação e em convergência umas com as outras com o passar do tempo, né? Com o passar das décadas, com o passar também dos séculos. Tá? Então, tudo isso que eu falei aqui foi para mostrar que a ideia de uma só igreja, ela não faz o menor sentido. Não era assim no primeiro século, não era assim no segundo século, não era assim no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Você tem uma hegemonia católica ali a partir mais ou menos do quinto século, principalmente quando Roma Ocidental cai, né? Os bárbaros atacam Roma Ocidental, então Roma Ocidental cai, então cria-se um vácuo ali de poder. E aí o Papa, nesse momento ali, depois de 476, né, que acontece essa invasão bárbara, então depois de 476 o Papa ele meio que se torna aquele que tampa esse vácuo de poder. E aí o Papa vai se tornando cada vez mais poderoso dali para frente, o que também é gradual, né? Não é do dia para a noite, mas ele vai se tornando mais poderoso, ele vai fazendo algumas associações com poderes seculares, com alguns reis. Mais para frente ele vai ganhar o apoio do imperador Justiniano, né? E assim ele vai crescendo o seu poder, crescendo. É algo que dura vários séculos. Então sim, ele consegue uma determinada hegemonia, mas essa hegemonia ela é ali no Ocidente europeu, na Europa Ocidental, ok? Então, se você for traçar uma história eurocêntrica, você consegue chegar a um momento em que a Igreja Católica enfim se tornou praticamente hegemônica, né? Mas se você for traçar uma história mais global, você percebe que não é assim, né? Você tem várias e várias outras igrejas. A Igreja Católica Romana ela se torna de fato muito grande, mas aí você começa a ter todo esse período de efervescência, outros movimentos vão surgindo, surgem os pré-reformadores e por fim os reformadores, e aí você passa a ter um início de quebra dessa relativa hegemonia que a Igreja Romana conseguiu na Europa, ok? E aí você tem o movimento protestante, que são, na verdade, várias igrejas diferentes, mas que comungam entre si em torno de alguns princípios fundamentais protestantes e por isso podem ser chamadas de protestantes. Então, a igreja era una no início? Não. A igreja foi una em algum momento da história? Não.
você tem uma relativa hegemonia em algum momento da história na Europa ocidental. E é isso, ok? Mas, no geral, o cristianismo sempre foi multifacetado. E essa é uma das razões pelas quais eu não sou católico romano, eu sou protestante. Eu não acredito nessa ideia de que a igreja era una e aí então veio Lutero e dividiu a igreja. Eu não acredito nisso. A igreja sempre foi isso aí, né? Essa confluência de várias igrejas diferentes. Talvez uma sub-razão que eu posso colocar aqui de por que eu sou um protestante, por que eu não sou católico, tem a ver com um erro de categoria que os católicos cometem quando eles dizem que a igreja protestante não é unida, ela não tem unidade, ela é dividida, né? Que erro de categoria é esse? É que eles comparam a igreja católica com a igreja protestante e aí eles consideram que, olha, a igreja católica ela é unida, porque ela tem uma mesma administração. A igreja protestante não, porque você tem várias administrações diferentes, você tem a metodista, a batista, a assembleia, etc. e tal. Então, eles fazem essa comparação. Há um erro de categoria aqui. Por quê? Porque a igreja católica romana, ela é uma denominação. Uma das várias denominações do cristianismo. Então, dentro do cristianismo, você tem várias denominações cristãs, como eu já falei. Você tem igreja copta, igreja armênia, igreja síria do Oriente, e por aí vai, né? Fora as igrejas protestantes também. Então, se a igreja católica é uma denominação, a igreja católica romana, então você tem que comparar esta igreja com outra denominação. Isso é comparar coisas da mesma categoria, ok? Denominação com denominação. Só que quando o católico romano ele compara a igreja católica com a igreja protestante, ele não está comparando coisas da mesma categoria. Ele está comparando uma denominação, que é a igreja católica romana, com uma série de outras denominações. Porque não existe uma denominação chamada igreja protestante. A igreja protestante ela não é uma denominação. A igreja protestante são várias denominações. A igreja protestante, na verdade, ela é um movimento de igrejas diferentes, distintas entre si, mas que elas possuem uma série de pontos em comum. E esses pontos em comum é que fazem com que todas essas igrejas diferentes possam ser classificadas como protestantes. Mas não é uma denominação só, não é uma igreja só, são várias igrejas, ok? Então veja, quando o católico faz essa comparação, o que ele está fazendo no fim das contas é comparando uma denominação com um conjunto de denominações, como se todas essas denominações fossem uma coisa só, como se elas fossem uma denominação só. Ele está comparando uma denominação com um movimento. São categorias diferentes. Movimento você compara com movimento, denominação você compara com denominação. Você não pode comparar uma denominação com um movimento de denominações, entendeu? Então veja, qual seria a comparação correta? A Igreja Católica pode ser comparada com a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que é uma denominação. A Igreja Católica pode ser comparada com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, que é uma denominação. Aí sim, aí é a mesma categoria. Mas você não pode comparar com o movimento inteiro. Isso não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque além de ser uma categoria diferente, é óbvio, claro e evidente que você não pode exigir de instituições diferentes que elas tenham a mesma administração. Então não faz sentido você dizer assim, vocês não têm unidade porque vocês não têm a mesma administração. Mas é claro, são instituições diferentes. Não se exige de instituições diferentes a mesma administração. Não faz sentido você cobrar esse tipo de unidade, ok? Então é diferente das igrejas católicas. As igrejas católicas romanas, elas são de uma mesma instituição. Então faz sentido que todas elas estejam debaixo do Papa. É a mesma administração. Agora, quando você compara categoria com categoria, aí você vê que essa unidade existe dentro das denominações. Então vamos pegar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qualquer Igreja Adventista do Sétimo Dia que você entrar, ela está debaixo da mesma administração. A administração mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é, no caso, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia,
que está sediada, se eu não me engano, hoje nos Estados Unidos e que tem um presidente, hoje o presidente é o Ted Wilson. Então todas as igrejas estão debaixo dessa administração, as igrejas adventistas. Ou se você for pegar a Igreja Presbiteriana do Brasil, a mesma coisa. Ela tem uma administração, todas as igrejas presbiterianas do Brasil estão debaixo da mesma administração. Então você pode comparar a Igreja Católica Romana com outras denominações, mas você não pode comparar com o movimento inteiro dos protestantes, não faz sentido. Só para deixar bem claro isso, se eu for fazer isso com a Igreja Católica, esse erro de categoria, os católicos não vão gostar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu pegue a Igreja Copta, a Igreja Armênia, a Igreja Síria do Oriente, a Igreja Siríaca Ortodoxa, enfim, todas essas igrejas, que não são católicas nem protestantes, enfim, né, já falei sobre isso, pego todas elas junto no mesmo saco da Igreja Católica Romana e digo assim, olha, vocês católicos romanos, vocês são divididos, vocês não têm unidade, porque, veja, todas essas igrejas aqui têm administrações diferentes. O católico romano vai falar, ué, mas você está juntando igrejas diferentes, denominações diferentes, não faz sentido o seu argumento, né? Dentro da Igreja Católica Romana existe unidade, agora, como é que você vai ter a mesma administração envolvendo igrejas diferentes? Exato, exatamente isso. Então existe aqui um erro de categoria. É uma sub-razão pela qual eu não sou um católico romano. Eu discordo desse argumento. Então, não entendo quando um católico usa esse argumento que realmente eu tenho um problema na igreja protestante. Que, na verdade, no fim das contas, se está exigindo uma unidade, ou um tipo de unidade, no caso a unidade administrativa, que ela não faz o menor sentido. Isso me leva à terceira razão pela qual eu não sou um católico romano, pela qual eu sou um protestante, que é o seguinte: o conceito de unidade dos católicos romanos, para mim é um conceito bobo. Eu não concordo com esse conceito. Então deixa eu explicar. Quando o católico romano ele fala de unidade, ele está pensando principalmente em unidade administrativa, unidade de liderança. Então, para ele, o que é unidade? É você ter várias igrejas ao redor do mundo e essas igrejas estarem debaixo de uma mesma liderança, uma mesma administração. Então eles olham para as igrejas católicas espalhadas pelo mundo, as igrejas locais, todas elas estão debaixo da liderança do Papa e aqueles que são subordinados ao Papa. É uma mesma administração, uma mesma liderança. Logo, para eles isso é unidade. Ponto. Ou seja, é um sentido extremamente institucional e onde a unidade ela está em torno de uma pessoa, um homem, um líder humano. É isso. E é justamente por isso que quando um católico romano olha para o protestantismo, ele acha que o protestantismo é absolutamente dividido. Porque ele olha várias igrejas, tem a igreja metodista, tem a igreja batista, tem a igreja anglicana, tem a igreja luterana, cada uma delas tem a sua própria administração. Então, se tem a sua própria administração, tem sua própria liderança, se não há uma liderança só sobre todas essas igrejas, então eles entendem, o protestantismo está absolutamente dividido. Mas veja, essa noção de unidade, ela é uma noção boba, é uma noção pobre, inclusive, né? Eu não vejo unidade dessa maneira. O modo como eu vejo unidade é em torno de doutrinas fundamentais. Então não importa se você tem uma administração diferente e o outro tem outra e o outro tem outra, você pode ter 1.000, 2.000, 10.000 igrejas, cada uma com a sua própria administração, né? A sua própria independência. E aí, claro, sua própria administração, seus próprios costumes, sua própria cultura, sua própria liturgia, pode ser tudo diferente nesse sentido. Mas se todas essas igrejas elas mantêm uma unidade em termos de crerem nas mesmas doutrinas fundamentais, está tudo certo. Essa é a principal. É essa, né, e uma outra que pode ser derivada dessa, que é a unidade em termos relacionais. Ou seja, você se relacionar bem, se relacionar como um irmão, né, com os outros irmãos de outras denominações. Ponto. Se existem esses dois fatores, essas duas unidades, que a gente pode tratar como uma só, inclusive, está tudo certo. Não precisa ter a mesma administração, né? Então, a unidade protestante, eu penso que eu posso falar pelos demais protestantes aqui, ela não se dá em torno de uma pessoa, de um líder humano. A unidade protestante, ela se dá em torno de doutrinas fundamentais. E
na medida em que existe algum amadurecimento das igrejas e das lideranças em torno de relacionamento, ou seja, as igrejas passam a ter um bom relacionamento entre si, ok? Essa é a unidade que realmente importa. Não é você ter a mesma administração. Você pode ter administrações diferentes, mas se as crenças fundamentais são iguais, tá tudo bem, tá tudo certo. Se há um relacionamento entre essas igrejas, tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Por que os protestantes têm essa visão no geral? E por que eu tenho essa visão como protestante? Justamente pelo que eu falei aqui ao longo de todo o vídeo. Você nunca teve uma instituição no cristianismo, a igreja, né? Você tinha várias igrejas, como nós já vimos, e elas tinham comunhão entre si, por mais que elas fossem diferentes entre si. Então é por isso que a gente crê nessa visão, porque é o que aconteceu nos primeiros séculos, é o que acontecia no primeiro século. Você tem a igreja no sentido espiritual, ou seja, todos os crentes em Jesus, os verdadeiros crentes em Jesus, fazem parte de uma mesma igreja, uma igreja invisível, que é formada pelo somatório de todos os crentes. Então, em termos espirituais, em termos de corpo místico de Cristo, ok, existe uma só igreja. Mas em termos institucionais, não existe uma só igreja, existem várias igrejas. Várias e várias e várias. O importante não é que exista uma só instituição, mas que essas várias instituições estejam em comunhão entre si, em torno de doutrinas fundamentais e no que diz respeito ao relacionamento entre si. Esse é o importante. Então, assim, o grande problema que a gente precisa tratar em relação à unidade, e isso aí a gente precisa tratar desde sempre, desde o primeiro século, é a questão dos relacionamentos, né? Então, às vezes você tem cristãos que entram em choque entre si por conta de discussões, e às vezes igrejas inteiras que entram em choque entre si por conta de discussões. Então, a gente tem que resolver essa questão do relacionamento. E a questão da crença em torno de doutrinas fundamentais, né? Então, quando você tem, por exemplo, grupos que negam doutrinas fundamentais, aí realmente é um problema. Não tem como você ter unidade com esse grupo, né? Você pode respeitar, né, como ser humano e por aí vai, tem que respeitar, né? Mas você não pode ter unidade com esse grupo. É aquilo que já entra no que a gente chama de heresia mesmo, né? Aquilo que fere o cristianismo. Agora, se há uma unidade em torno de doutrinas fundamentais, então dá para você manter a comunhão, e você deve construir esse relacionamento com esses grupos, tá? É bem verdade que os protestantes, né, no início, eles tinham também muitas brigas entre si, como os cristãos tiveram ao longo de toda a história, né? E você chegou até a ter coisas muito feias mesmo, né? Como, por exemplo, a linha de protestantes mais tradicionais perseguindo os anabatistas, por exemplo, né? Isso aconteceu na história. Mas a gente não pode também congelar a história e achar que o que acontecia há 500 anos atrás continuou acontecendo ao longo de todos os séculos e continua acontecendo hoje. A verdade é que, como eu falei, na medida em que as igrejas e os líderes e os cristãos no geral e os protestantes no geral, eles amadurecem, eles passam a se relacionar melhor entre si e a perceber que, olha, a gente tem diferenças, mas essas diferenças são secundárias. A gente crê nas mesmas coisas no que diz respeito a doutrinas fundamentais. E aí você começa a ter uma aproximação, tanto em termos relacionais, quanto em termos de se enxergar como irmãos, como partes de uma mesma fé. E isso foi acontecendo ao longo dos séculos, e hoje em dia a relação entre os mais diversos protestantes das mais diversas igrejas é muito boa, né? Todos eles se enxergam igualmente como irmãos, igualmente como protestantes. Você tem uma unidade realmente muito grande. Então, ao longo do tempo, houve um amadurecimento, o que resultou em uma unidade cada vez maior. Essa é a unidade que realmente faz sentido. Essa é a unidade que realmente é importante. É a unidade na qual eu acredito. E por isso mesmo eu sou um protestante e não um católico romano. Bom, a quarta razão pela qual eu não sou um católico romano, eu sou um protestante, é porque a Bíblia, ela não coloca o magistério e a tradição da igreja como infalíveis. E também não colocam o magistério e a tradição da igreja como sendo regra de fé e prática. A Bíblia, ela coloca apenas a própria Bíblia como sendo regra de fé e prática. Você tem várias passagens que colocam a Bíblia nessa posição, né? Você vai ter
Isaías capítulo 8, do versos 19 a 20, você vai ter Mateus 4 e Mateus 5, onde você enxerga claramente que Jesus colocava a Bíblia como regra de fé e prática, né? E você encontra também Jesus criticando a tradição, criticando o magistério. Você vai encontrar isso ali no evento da pregação aos bereanos, em Atos 17, onde você tem, acho que é 17, 10 a 12, se eu não me engano, onde você vai ter os bereanos ouvindo o evangelho e checando nas escrituras para ver se estava batendo com o que estava nas escrituras, e aí o autor do livro de Atos, Lucas, ele chama os bereanos de nobres por conta disso, né? Então essa checagem era importante. Você tem várias passagens, você tem Paulo dizendo que os coríntios não deveriam ultrapassar aquilo que estava escrito, ele estava se referindo às escrituras. Você tem o mesmo Paulo falando para Timóteo, se eu não me engano é 2 Timóteo capítulo 3, né, falando que a escritura ela é suficiente, né, para habilitar o homem para a salvação, para habilitar o homem para toda boa obra, né? Então tudo aquilo que é importante, né, para a gente saber em termos de salvação, em termos de santificação, em termos dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo, para com a nossa comunidade, tudo isso, né, que é fundamental, está nas escrituras sagradas. Então existem várias passagens que dão conta da ideia de que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, e é infalível, né? Enquanto que o magistério e a tradição são falíveis, né? Voltando lá para os evangelhos, você vai ter Jesus, por exemplo, dizendo, né, em Mateus 15, em Marcos 7, sobre como que os mestres da lei usavam a tradição como se fosse mandamento de Deus, o que não é, né, e acabavam com isso corrompendo o mandamento de Deus, transgredindo o mandamento de Deus, enquanto elevavam a tradição ao patamar de mandamento, né? Então você consegue extrair da Bíblia a ideia de que magistério e tradição não estão no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está acima, a Bíblia Sagrada é infalível, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé, prática e doutrina. A Igreja Romana, com o passar do tempo, ela foi se desviando dessa ideia. Ela foi criando uma tradição e seguindo a sua própria tradição. Ela foi se tornando cada vez mais autoritária e seguindo o seu próprio autoritarismo, né, se colocando como igreja acima de todas as igrejas, colocando seu bispo como bispo sobre todos os bispos, e isso fez com que a Igreja Romana, e por conseguinte a Igreja Católica Romana, colocasse a Bíblia em um patamar abaixo do que ela realmente deveria estar. Então a Bíblia é importante para a Igreja Católica Romana? Sim, muito importante, mas ela está no mesmo patamar do magistério e da tradição, e isso acaba fazendo com que a Bíblia não tenha tanta autoridade. E isso gera, evidentemente, várias distorções doutrinárias, ok? Então, essa é mais uma das razões pelas quais eu sou um protestante e não sou um católico romano. Finalmente, a quinta razão pela qual eu sou um protestante e não sou um católico romano é porque eu entendo, como os protestantes entendem, que a Bíblia, ela, embora possua algumas passagens difíceis de interpretar, ela não possui só passagens difíceis de interpretar, e tampouco isso é a maioria, ok? A Bíblia ela possui muitas passagens fáceis de interpretar, e por provisão divina, o que é mais importante para nós em termos de salvação, de santificação, de deveres para com o próximo e por aí vai, tudo que é mais importante está justamente em passagens fáceis de interpretar. Passagens que não tem muito como você ter mais do que uma interpretação, né? Qualquer pessoa munida dos instrumentos básicos de interpretação, das ferramentas básicas de interpretação, das regras lógicas de interpretação, consegue interpretar corretamente esses textos bíblicos com muita facilidade. E é por isso que os protestantes eles acabam chegando às mesmas conclusões em relação a esses textos, no que diz respeito às doutrinas fundamentais. É claro, você vai ter discussões que não são parte das doutrinas fundamentais, são questões mais secundárias. Elas são importantes? São, mas elas são questões mais secundárias, tá? Então, nesse sentido, você vai ter várias interpretações diferentes. E tá tudo bem, não tem problema, tá? Os protestantes vão discutir entre si qual que é a interpretação correta, e podem discutir, não tem problema nisso, mas elas não são tão importantes quanto aquelas que a gente considera fundamentais. Aquilo que é fundamental, os protestantes vão concordar,
ok? Tanto o que é fundamental em termos cristãos, ou seja, em termos mais gerais, para você ser considerado um cristão, né? Quanto aquilo que é fundamental em termos protestantes, para você ser considerado um protestante, tá? Então eu creio que é fácil você chegar a essas interpretações fundamentais a partir da Bíblia Sagrada, porque elas estão em passagens fáceis de serem interpretadas. E a prova disso é justamente o fato de que os protestantes, todos eles concordam com esses pontos fundamentais. Então, se eles concordam, mesmo tendo administrações totalmente diferentes em suas igrejas, mesmo sendo igrejas diferentes, então isso mostra, evidencia que realmente essas passagens são fáceis de interpretar. Elas não geram várias visões diferentes. Todo mundo chega à mesma conclusão. Eu vou dar 2 grandes exemplos aqui, tá? O primeiro é o exemplo do Credo Apostólico, tá? O Credo Apostólico é um documento que os historiadores entendem que ele é talvez do 6º século depois de Cristo, então ele é um pouco mais tardio, né? Ele não está tão próximo dos apóstolos assim, mas os mesmos historiadores entendem que ele está baseado em fórmulas batismais e pequenos credos mais antigos, né? Que remontam talvez o 2º século, né? Que aí é bem mais próximo dos apóstolos, tá? E esse credo apostólico, assim como outros credos, o credo niceno, por exemplo, ou as fórmulas batismais mais antigas, ele tem como objetivo justamente ser uma síntese, um resumo daquilo que é mais importante nas escrituras, daquilo que todo cristão tem que crer. Que você, se não crer, você não é um cristão, ok? Ou pelo menos é um cristão extremamente heterodoxo, tá? Tá ali na margem de não ser um cristão. E eu vou pegar esse credo aqui porque ele é um credo que basicamente todos os cristãos creem, né? Eu falei aqui de várias denominações cristãs, eu falei dos católicos romanos, eu falei dos protestantes, eu falei da igreja copta, da igreja armênia, da igreja síria do Oriente, da igreja siríaca ortodoxa, enfim, são várias denominações diferentes, várias igrejas diferentes, mas todas elas concordam com esse credo apostólico, com aquilo que está escrito aqui, e que também está em outros credos. Esse credo aqui ele é muito parecido com o credo niceno também, não muda muita coisa, tá? Então vamos ler isso aqui, para a gente ver se os protestantes concordam com o que está aqui. Vamos lá. Diz o credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todo protestante crê nisso, que Deus Pai é Todo-Poderoso e é o Criador do céu e da terra, ok? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Todo protestante crê nisso. Não só o protestante, né? Os católicos, enfim, todo cristão crê nisso aqui. Então são doutrinas fundamentais nas quais todo cristão e todo protestante crê. Finalmente, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, ou na Santa Igreja Católica, e aqui mais uma vez, né, a ideia não é a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica no sentido de universal, ou seja, a ideia de que embora você tenha várias instituições diferentes, todas elas fazem parte de uma mesma igreja invisível, ok? Que é a Igreja de Cristo. Então todo crente em Cristo faz parte dessa igreja, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, tá? Então, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Gente, todo cristão crê nisso, todo protestante crê nisso. Então, existe unidade em torno dessas crenças fundamentais? Sim. Isso aqui depende de ter uma mesma administração? Não. Você pode ter administrações diferentes, você pode ter crenças diferentes em relação a questões secundárias, ou seja, que não estão aqui, mas você vai crer nisso aqui. E é o suficiente com isso aqui para que você seja entendido como um cristão, ok? Bem, isso aqui é um exemplo relacionado ao cristianismo geral, tá? Mas em relação ao protestantismo, porque isso aqui não distingue um protestante. Se até um católico romano crê nisso, tanto um católico romano quanto um protestante, então não distingue. Então eu teria que pegar algumas crenças fundamentais especificamente protestantes. Então eu separei algumas crenças fundamentais protestantes aqui. Elas estão baseadas em várias confissões protestantes que são muito parecidas entre si, embora elas sejam redigidas de uma maneira diferente, mas o conteúdo básico é praticamente o mesmo, né?
E baseado também em até mesmo nos sites de várias igrejas. Você vai ter inclusive igrejas mais modernas que não têm uma confissão de fé, né? Mas ela tem lá o seu conjunto de crenças fundamentais e geralmente elas colocam essas crenças nos sites, né? Até as igrejas históricas também têm sites e colocam as suas crenças fundamentais nos sites, tá? Então, baseado nisso, eu separei aqui algumas que são comuns a todas as igrejas protestantes, tá? E vamos lá. Primeiro tópico: a Bíblia é a única regra de fé e prática do crente, que é o chamado sola scriptura. Todo protestante crê nisso. Você pode entrar em qualquer igreja protestante que eles vão ensinar isso, ok? Segundo tópico: a Bíblia possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Mais uma vez, todo protestante crê nisso. Essa é a Bíblia do protestante, ok? 3. Jesus é o único e suficiente Salvador e mediador entre o Pai e os homens. É o chamado Solus Christus. Mais uma vez, todo protestante crê nisso. Inclusive, isso aqui tem desdobramentos. Os protestantes eles não encaram, por exemplo, os santos que já morreram como mediadores, como intercessores, como pessoas que podem orar por nós ou como pessoas a quem a gente pode fazer orações, dirigir orações. Justamente porque o único que faria isso seria Jesus Cristo diante do Pai, tá? Então, Solus Christus também é comum a todos os protestantes, qualquer igreja protestante crê nisso, ok? Quarto ponto: a salvação é pela graça mediante a fé. É o sola gratia e o sola fide. Mais uma vez, todos os protestantes creem nisso. É por isso que o protestante, por exemplo, não crê em indulgência, esse tipo de coisa, né? Ele acredita na salvação pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Nós somos salvos porque cremos em Jesus. Então Deus, a partir da nossa fé em Jesus, ele derrama a sua graça sobre nós, ele nos dá a salvação sem que nós mereçamos. Isso não significa, claro, que nós não devemos viver uma vida santa, né? Se a nossa fé é verdadeira, ela vai nos levar a uma vida de cada vez mais obediência, cada vez mais amor por Deus, cada vez mais cumprimento dos seus mandamentos, enfim, cada vez mais santidade. Mas a salvação não é por nada disso. Isso aí é efeito da salvação, é efeito de uma fé verdadeira. Todo protestante crê nisso também. Ponto 5. Só Deus é digno de toda a glória, o soli deo glória. Isso aqui também tem vários desdobramentos. Um dos desdobramentos também tem a ver com a questão dos santos, né? A gente não dá aos santos, as pessoas que já morreram, a glória que nós cremos ser devida apenas a Deus. Isso também serve em relação aos próprios sacerdotes, né? Ao clero. A gente não dá ao clero, a gente não dá a homens a glória que a gente entende que é devida apenas a Deus, tá? Então, esse é um dos desdobramentos do soli deo glória. E aí, a partir desses pontos, a gente tem vários outros desdobramentos também. Eu poderia colocar aqui os desdobramentos como tópicos à parte, né? Mas eu vou só citar esses desdobramentos. Então, do que a gente leu aqui, também se conclui que não existe um líder humano infalível, os protestantes não creem nisso, ou líderes humanos infalíveis, que não existe um líder humano que é líder sobre todas as igrejas, né? Então, por isso a gente não acredita no Papa, ou qualquer coisa semelhante ao Papa, que não existe um magistério infalível e uma tradição infalível. Então, nós acreditamos que as igrejas sim podem cometer erros, e é por isso que a gente sempre tem que estar buscando na Bíblia qual é a verdade e tendo a humildade de reformar as nossas igrejas, reformar as nossas denominações, se isso se mostrar necessário diante do estudo da Bíblia, ok? Então isso é uma crença protestante também. Outro desdobramento é a ideia de que o sacerdócio ele pertence a todos os santos e não apenas ao clero, né? Então isso significa que nós não precisamos do clero para, por exemplo, ter acesso à Bíblia, né? Nós não precisamos do clero para, por exemplo, chegar a Deus, ok? O sacerdócio é de todos os santos. Então nós temos livre acesso a Deus
e nós devemos ter livre acesso à Bíblia para examiná-la, assim como no caso dos bereanos, né? Eles examinavam a Bíblia para ver se o que os apóstolos estavam falando era verdade. Então a gente também deve ter este livre acesso. Lembrando que livre acesso ou livre exame não é a mesma coisa que livre interpretação. Para a gente interpretar corretamente, a gente tem que ter as ferramentas corretas de interpretação, as ferramentas básicas de interpretação, os instrumentos básicos de interpretação, as regras lógicas de interpretação. Ou seja, por mais que existam passagens fáceis e que tudo aquilo que é fundamental está em passagens fáceis, isso não significa que a gente pode interpretar de qualquer jeito, né? Fazer um bolo simples em casa pode ser fácil, né? Esse bolo que a gente toma no café pode ser fácil, mas nem por causa disso você faz de qualquer jeito. Tem algumas regras para você seguir, então interpretação é a mesma coisa. Agora, você deve ter o direito de ter esse livre acesso à Bíblia, para que você possa avaliar, ok? Então, esse é um ponto. Então, você tem vários desdobramentos desses pontos que eu coloquei aqui, que são os 5 solas e mais a nossa noção de cânon, né, o cânon protestante, por aí vai. Tá? Então, veja, todas as igrejas protestantes, elas creem nisso aqui. Todas as igrejas protestantes. E aí talvez você desconfie de mim. Poxa, mas Davi, tu conhece todas as igrejas protestantes? E veja bem, eu não conheço, obviamente, todas as igrejas protestantes. Mas eu conheço uma boa parte, né? E eu consigo dar nome aos bois aqui. E essa boa parte que eu conheço, ela é significativa porque a maior parte dos protestantes fazem parte dessas igrejas. Tá? Então vamos lá, eu vou dar nome aos bois aqui. Eu peguei alguns dados do IBGE de 2010, não peguei de 2022, que é o mais novo, porque eles ainda não divulgaram todos os dados. Então eu peguei de 2010, são dados que mostram quais são as igrejas protestantes ou igrejas evangélicas no Brasil mais populosas. Tá? Então eu vou ler quais são algumas dessas igrejas, e aí a gente vai conferir. Então eu vou ler quais são algumas dessas igrejas, e aí eu vou dizer se essas igrejas concordam com essas doutrinas fundamentais que eu coloquei aqui ou não, tá? Então você tem aqui Assembleia de Deus, Batista, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Adventista, Luterana, Presbiteriana, Deus é Amor, Maranata, Metodista, O Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Congregacional e Nova Vida. Todas essas igrejas, elas creem em todas essas doutrinas que eu coloquei aqui, tanto as cristãs, que aí todo cristão crê, quanto essas doutrinas fundamentais protestantes. Todas elas creem nesses pontos centrais. E é por isso que todas elas podem ser consideradas evangélicas, protestantes, ok? Fora isso, eu ainda poderia citar aqui igrejas neopentecostais, como por exemplo a Igreja Universal, que é uma igreja grande também, a Igreja Mundial do Poder de Deus, ou a Igreja Internacional da Graça, são algumas igrejas neopentecostais. Muitos protestantes entendem que as igrejas neopentecostais não são mais protestantismo, porque como elas se desvirtuaram com a questão da teologia da prosperidade e alguns tantos outros problemas, alguns dos pontos principais do protestantismo teriam sido maculados, né, por meio dessas teologias errôneas, né? Então os movimentos neopentecostais não seriam mais protestantes, né? Mesmo assim, na teoria, eles concordam com todos esses pontos aqui. Talvez na prática não seja o que aconteça, né? Talvez várias doutrinas errôneas que esses movimentos defendem acabem contradizendo realmente, de fato, esses pontos principais aqui do protestantismo. Mas, em teoria, esses pontos são defendidos por essas igrejas. Tá? E dentro dessas igrejas você vai ter cristãos verdadeiros, evidentemente, muitos cristãos verdadeiros, e muitos protestantes verdadeiros. É muito comum que uma pessoa se converta em um ambiente desse, por mais que ele tenha muitas distorções,
teológicas e na práticas e administrativas também, mas a pessoa se converte verdadeiramente e ela, individualmente falando, ela é uma cristã verdadeira, ela é um protestante verdadeiro. Na sua vida pessoal, ela crê como um protestante, a prática dela é protestante, ok? Então isso existe dentro dessas igrejas. Então, por mais que você talvez não considere o sistema como protestante, ele se desvirtuou tanto que ele não é mais protestante. Mas você tem protestantes ali dentro, tá? E é muito comum que essas pessoas, na medida em que elas vão amadurecendo na fé, elas acabem saindo desses locais. É muito comum. Então a pessoa, tem muita gente que se converte na Universal e passa 2, 3, 4 anos ali, em algum momento sai daquela igreja e vai para uma denominação mais saudável em termos de sistema, em termos de administração, em termos de doutrina. Isso é muito comum. Então, isso mostra que você tem nessas igrejas cristãos verdadeiros, protestantes verdadeiros. E pode ser que algum cristão verdadeiro, protestante verdadeiro, continue na Igreja Universal, seja por falta de maturidade ou qualquer outra coisa, e continue ali por muito tempo, e talvez até, né, passe a vida toda ali. É possível, tá? Você vai ter também um pouco de diferença, por exemplo, você tem a Igreja Universal, mas você tem as igrejas locais, então de repente a Igreja Universal de determinada localidade ela é melhorzinha do que outras, então tem esse tipo de coisa, né? Agora o mais interessante, as igrejas que eu mencionei aqui, elas representam 65% dos evangélicos, ou seja, é a maior parte, tá? É bastante coisa. E veja, é 65% dos evangélicos se eu somar aqueles evangélicos que não estão ligados a igreja nenhuma, que são os chamados desigrejados. Eles se consideram evangélicos, eles têm uma teologia, né, razoavelmente protestante, mas não estão ligados a nenhuma instituição, tá? E quando eu digo instituição, não precisa ser uma instituição com CNPJ, mas assim, eles não estão ligados a nenhum grupo que você possa chamar de igreja, que você tenha cultos regulares, que você tenha as coisas que são características de uma igreja local, tá? Eles não estão ligados, eles simplesmente não congregam, tá? Então seria 65% contando com essas pessoas. Mas não faz sentido eu contar com desigrejados, porque eu estou falando de protestantes no sentido institucional, né? Essas pessoas não estão ligadas em nenhuma instituição. Então elas são elas por elas mesmas, né? Não faz sentido eu contar como fazendo parte do movimento protestante. Eu tenho que contar como fazendo parte do movimento protestante igrejas, né? Sejam elas mais formais ou menos formais, mas tem que ser igrejas, ok? Desigrejados não estão em igrejas, então não faz muito sentido eu contar como fazendo parte do movimento protestante. Então, se eu tirar os desigrejados dessa conta, e essas igrejas que eu citei aqui, elas representam 78% dos evangélicos no Brasil. Ou seja, a cada 100 evangélicos que você pegar, 78 fazem parte de alguma dessas igrejas que eu coloquei aqui, né? Eu citei 15 igrejas, acho que eu citei 17 igrejas, né? 15 aqui que estão no IBGE e mais duas aqui que eu coloquei que eu lembrei, né? Que é a Mundial, que não está aqui entre essas 15, e a Internacional da Graça de Deus. 17 igrejas. Ou seja, é um universo bastante significativo. Então, se existe unidade entre 78% dos evangélicos, então a gente pode dizer que a unidade no meio evangélico é bastante grande, né? É realmente bem considerável, né? E alguém pode perguntar, mas em relação aos outros 22%, né? 78% são essas igrejas aqui, mas tem 22% aí à parte, né? E bom, eu conheço várias outras igrejas além dessas 17 que eu citei aqui. Algumas maiores, outras menores, mas eu conheço várias, tá? E todas essas igrejas que eu conheço, elas também comungam desses pontos centrais. Então não é um absurdo a gente dizer que provavelmente a maior parte desses 22% é composto por igrejas que têm as mesmas crenças fundamentais. Então, provavelmente, muito próximo de 100%, você tem igrejas evangélicas, protestantes, que concordam com os mesmos pontos, ok? E aí, claro, né, se tem algumas igrejas que não concordam com esses pontos, a gente tem que questionar até se elas podem ser consideradas protestantes, né? Porque, dependendo dos pontos que elas negam, talvez elas não possam ser consideradas, nem do ponto de vista histórico,
né? Nenhum historiador vai colocar esses grupos no mesmo saco de Lutero, Calvino, etc. Não faz sentido, né? Nem pelos protestantes no geral. Então tem grupos que defendem coisas que são tão distantes do que é o protestantismo que os protestantes no geral vão considerar como seitas, ok? E às vezes nem esses mesmos grupos se consideram protestantes. É o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová. Os protestantes não consideram as Testemunhas de Jeová como protestantes. E nem as Testemunhas de Jeová se consideram como protestantes. Se você for lá no site deles, você encontra artigos onde eles dizem isso explicitamente. Não, nós não somos protestantes. Protestantismo é uma coisa, nós somos outra. Ponto. Né? Então, se você tem esse cenário, então no fim das contas você tem uma unidade muito forte. As pessoas sabem o que é ser protestante. E é por isso que existe unidade no protestantismo. Ah, mas e as diferenças? Como eu falei, as diferenças são secundárias. Não é que elas não sejam importantes. Não é que elas não possam ser discutidas. Elas podem e são, mas elas não são as crenças fundamentais, ok? E aí eu posso fazer um vídeo em algum outro momento, um episódio, só sobre diferenças entre os protestantes, tá? Que também não são tantas, ok? Você consegue categorizar essas diferenças em alguns poucos grupos, tá? Você vai ter calvinismo versus arminianismo, você vai ter cessacionismo versus continuismo, você vai ter algumas diferenças relacionadas a batismo, né? Tem os pedobatistas, tem os credobatistas. Você vai ter algumas diferenças relacionadas a se o batismo é por imersão ou por aspersão, né? Você tem uma coisinha ou outra nesse sentido, né? Questões como que ainda são menores até, né? Aniquilacionismo versus a questão do inferno eterno, né? Você tem poucas igrejas aniquilacionistas, como por exemplo a igreja adventista, e por aí vai. Então assim, você consegue talvez pegar aí 10 ou 12 pontos de discussão que são pontos secundários, ok? Talvez o ponto mais importante desses todos, né, em termos de consequências, né, seria a questão do sábado, né? Porque se o sábado ele for de fato um dia que deve continuar a ser guardado, né, então isso significa que a maioria das pessoas está transgredindo o mandamento de Deus. Mas mesmo nesse caso, né, que a questão do sábado é uma questão importante, porque lida com um possível mandamento que não está sendo cumprido, né, diferentemente de outras distinções que não tem a ver necessariamente com um mandamento, mas com algum tipo de interpretação. Mesmo nesse caso, o ponto é, isso não determina se um cristão é um cristão verdadeiro ou não. Uma pessoa pode ser um cristão verdadeiro mesmo não guardando o sábado, porque ela simplesmente não foi convencida de que tem que guardar o sábado. Então ela não é uma rebelde contra Deus, ela só não foi convencida, ela não esteve diante de um argumento que fosse convincente. Ou tem os casos de pessoas que não guardam o sábado simplesmente porque ninguém ensinou que deveria guardar, né? Então essas pessoas não são rebeldes, elas podem ser cristãs verdadeiras, elas podem ser protestantes verdadeiras. Então mesmo talvez no que seria o ponto mais de consequências mais importantes, né, em termos de discussão, ele acaba se mostrando secundário no que diz respeito à questão de definir se uma pessoa é um cristão verdadeiro ou não e um protestante verdadeiro ou não, né? O sábado não define isso. Ou seja, as diferenças existem? Existem, mas elas não são tão grandes quanto muitas vezes se faz parecer, né? E eu falo isso inclusive da posição de um adventista. Ou seja, eu tenho várias crenças que os outros protestantes não têm, né? Eu creio na guarda do sábado, eu creio no aniquilacionismo, eu creio na mortalidade da alma, a maioria dos protestantes não crê nisso, eu creio na distinção entre carnes puras e impuras, né, na continuidade dessa distinção, eu creio no juízo pré-advento, enfim, tem várias crenças que eu tenho que elas são diferentes dos outros protestantes, mas ainda assim eu reconheço que elas são secundárias em algum aspecto. Não é que elas não sejam importantes, elas são importantes, é por isso que eu sou adventista, mas elas são secundárias em algum aspecto. Muito bem, era isso que eu queria compartilhar com o ouvinte, o espectador. Eu espero que tudo que eu falei aqui tenha feito sentido e que tenha ficado claro quais são as minhas razões pelas quais eu sou um protestante
quais são as minhas razões pelas quais eu não sou um católico romano. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.